nossas vidas, através das nossas orações, através das nossas pregações, através do nosso louvor, através da nossa visão missionária, através do nosso testemunho e através do nosso relacionamento cristão. E o povo de Deus com alegria diz: Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. A igreja comemorando 43 anos de existência, recebendo mais 6 novos membros nessa grande família chamada Igreja Batista Betel. Louvado seja o nome do Senhor por esse testemunho desses irmãos que testemunharam a fé em Cristo Jesus e agora estarão demonstrando que morreram para o pecado e que ressuscitaram para uma nova vida em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, na grande comissão, o Senhor Jesus, depois de ter morrido pelos nossos pecados, ter ressuscitado para nos dar a vida eterna, e antes de voltar para a presença do Pai e enviar o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Ele aparece para os apóstolos, aparece para os discípulos e dá essa palavra em Mateus 28, a partir do verso 19, dizendo: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que privilégio poder celebrar esses batismos. Privilégio poder, como igreja do Senhor nosso Deus, estar dando essa profissão de fé, esse testemunho, e cumprindo o ID, cumprindo a ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todo sempre. É interessante que há uma passagem na Bíblia em que o Senhor usa a vida do apóstolo Paulo. Ele diz para um determinado homem: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esse episódio é fantástico porque a partir desse episódio nós também podemos acreditar que através da nossa fé, da nossa fidelidade e rogando a Deus a salvação da nossa casa, o Senhor também pode, através da nossa fé, salvar e abençoar toda a nossa família. E agora nós teremos o batismo de um casal. Teremos a Thaís e o Rubens. Thaís, que significa aquela que deve ser contemplada com admiração. Que as pessoas contemplem a Thaís com admiração, vendo Jesus na vida dela. E o Rubens, que significa brilhante, que o Rubens esteja resplandecendo a luz do Senhor Jesus. Mas Rubens também significa avermelhado. E ele demonstrando que foi purificado pelo sangue de Jesus, sangue vermelho, precioso, que nos purifica de todo o pecado. Estará conduzindo nesse instante para o batismo de Thaís, que está esperando o João Luiz, para o batismo de Rubens, a nossa irmã Rose. A irmã Rose, mãe de Thaís, que orou e pediu durante muitos anos pela conversão de sua filha e também pela conversão do seu genro. E com alegria ela está conduzindo, entregando para serem batizados esse casal, Thaís e Rubens, e demonstrando ovelha gerando ovelha, discípulo gerando discípulo. Irmã Thaís, a irmã crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, investido da autoridade a mim conferida pelo Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmão Rubens, o irmão crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador?
Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, investido da autoridade a mim conferida pelo Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estaremos recebendo a Andresa e o Lincoln. Andresa, que significa corajosa, e para seguir ao Senhor Jesus, há que ter coragem, há que ter fibra, há que ter determinação. E também o Lincoln, Lincoln que significa cidade do grande lago, né? E quando nós pensamos também em Andresa, em Lincoln, durante muitos anos, a irmã Carminha, a irmã orando pela conversão do filho Lincoln, orando pela conversão da nora Andresa, e agora ovelha gerando ovelha, discípulo gerando discípulo. E com alegria, a irmã Carminha conduz aqui esse casal para esse instante, a celebração do batismo desse casal. É aquela palavra: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que como aquele homem teve aquela palavra no livro de Atos dos Apóstolos e acreditou naquela palavra, peça também: Senhor, eu quero crer cada dia mais no Senhor e quero pedir que seja salva tanto a minha vida quanto a vida de toda a minha casa e de toda a minha família. Irmã Andresa, a irmã crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, investido da autoridade a mim, conferida pelo Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Lincoln, que significa cidade do grande lago. É interessante que Jesus, ele é a água viva que desceu do céu. Ele é a água que dá vida. E que privilégio, Lincoln, poder agora compartilhar dessa palavra do Senhor Jesus que sacia a sede espiritual. Irmão Lincoln, irmão, crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, investido da autoridade a mim conferida pelo Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Estará sendo batizada agora a Milena. Milena, que significa amável, amorosa, né? E também Manaí, orando pela conversão de sua filha e trazendo a sua filha agora, entregando para ser batizada. É ovelha gerando ovelha, discípulo gerando discípulo. Na igreja evangélica nós não temos o padrinho nem a madrinha
de batismo, né? Mas nós temos aqui o privilégio, né, daquela pessoa que conduziu, que ajudou na fé, a pessoa a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, a trazer para o batistério, a ser entregue para o batismo, dando testemunho de que ovelha deve gerar ovelha, né? De que discípulo, seguidor do Senhor Jesus deve gerar discípulo, deve gerar seguidor do Senhor Jesus. Irmã Milena, a irmã crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, investido da autoridade a mim conferida pelo Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer. Gisele, que significa promessa, garantia, penhor. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo, que é o nosso penhor, é a nossa garantia da vida eterna. Irmã Gisele reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador. E irmã Gisele foi ajudada, né, orientada espiritualmente pela nossa irmã Elane. E a nossa irmã Elane, com alegria, vem também conduzindo a irmã Gisele para o batismo. Discípulo gerando discípulo, ovelha gerando ovelha. Irmã Gisele, a irmã crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Creio. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, investido da autoridade a mim conferida pelo Senhor Jesus, como pastor dessa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Pai Celestial, nós louvamos, exaltamos, glorificamos Teu augusto nome, por esta celebração de batismos, porque agora, ó Deus, temos 6 novos membros na Tua igreja, e ó Deus, queremos batizar muito mais, queremos ganhar como igreja do Senhor muito mais almas para o Teu reino. Receba nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. Obrigado pela vida e pelo testemunho da tua serva Thaís, do teu servo Rubens, da tua serva Andresa, do teu servo Lincoln, da tua serva Milena, da tua serva Gisele. E ó Deus, que muito mais pessoas se arrependam dos seus pecados, reconheçam Jesus como Senhor e Salvador, e deem esse testemunho também de morrerem para o mundo e ressuscitarem para uma nova vida em Cristo Jesus. Abençoe essas pessoas que foram batizadas, ó Deus, abençoando as pessoas que ajudaram no crescimento espiritual, ó Deus, a estarem se firmando na fé. Abençoa toda a tua igreja, Pai. Oramos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém.
se alegra em ti, e ao teu encontro eu vou. Ao teu encontro eu vou. Eu quero te entregar todo o meu louvor, Senhor. Nosso amado, nosso Senhor, o nosso amigo, o Deus que nós dizemos não há semelhante. Esse Deus, Senhor, aquele em que nós
nós não cansamos de dizer: para sempre te adorarei, para sempre te entregarei o nosso louvor, para sempre nós vamos te entregar o nosso louvor. É a esse Deus que não é feito por mãos de homens, é a esse Deus que não é feito de barro, é esse Deus que vive e reina para todo sempre. É a esse Deus que nós louvamos. O Deus que tem todo o domínio, que tem o governo e a autoridade sobre todas as coisas. Aquele que tem todo o poder. Aquele que a Bíblia diz que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender do que diz. Ah, Senhor, quando nós olhamos para Ti, nós nos deparamos quão pequenos nós somos. E mesmo um Deus tão grande assim se importa com um pecador como eu. Ah, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada. Porque nós dizemos que nós vamos te entregar o nosso amor. Sabe por quê? A tua palavra diz que nós só conhecemos o amor porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro e entregou o seu Filho para morrer no lugar que era meu. Recebe a gratidão do nosso coração, Senhor. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Deus, nós estamos aqui, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Oramos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, sonda os nossos corações, conhece as nossas necessidades, os nossos anseios, ó Pai. Como a Tua palavra mesmo declara, Pai, mesmo que nós tomássemos as asas da alvorada, Senhor, mesmo que nós fôssemos para o local mais escuro, Senhor, mais sombrio do mundo, Senhor, o Senhor ali estaria, Senhor, porque o Senhor nos conhece desde quando nós fomos formados, Senhor, e sabemos que nós não podemos esconder nada do Senhor, ó Pai. Se nosso coração está inquieto, ó Pai, por alguma ansiedade, ó Pai, a Tua palavra diz que nós devemos lançar ela sobre o Senhor, ó Pai. E o Senhor diz que as árvores, Senhor, o Senhor diz que as aves nos ensinam, Senhor, que nós precisamos confiar no Senhor, ó Pai, porque elas não plantam, Senhor, e elas sempre têm o seu alimento, ó Pai. Nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, ó Pai, os nossos pedidos, Pai. Mas também queremos te apresentar, ó Pai, o nosso louvor, ó Pai, a nossa gratidão, ó Pai. Porque nós vemos que nós oramos e nós encontramos as respostas às nossas orações, Senhor. Vemos como o caso da nossa irmã Línia, que está aqui conosco, congregando, Senhor, e estava antes doente, Pai, no hospital, Senhor, e o Senhor a visitou, ó Pai. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. E sabemos que o Senhor muito mais tem feito, Pai, na vida de muitos e muitos irmãos aqui da Tua casa, Senhor. Por isso nós viemos diante do Senhor para te agradecer, ó Pai. Se há, ó Pai, alguém aqui enfermo, ó Pai, nós te pedimos a cura em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Porque muito antes da vinda de Jesus, o Senhor já havia declarado, ó Pai, que Ele havia tomado sobre si todas as nossas enfermidades, ó Pai. Porque assim que Isaías declarou, ó Pai, a respeito do Teu servo, Senhor. E nós, em nome de Jesus, ó Pai, já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor manifestou, ó Pai, o Teu poder de cura, Pai. Dando vista aos cegos, Senhor, fazendo o coxo caminhar, Senhor. E o Senhor ainda faz isso hoje, ó Pai, no meio da Tua igreja, Senhor. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem visitado a muitos irmãos, Senhor. O Senhor tem visitado com trabalho, ó Pai. O Senhor tem dado condições de que cada um pudesse sustentar a Tua casa. E nós te agradecemos por isso, porque isso é provisão do Senhor, ó Pai, nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que está acontecendo aqui nessa manhã, Senhor. Te agradecemos pela vida desses irmãos que se batizaram, Senhor. Que o Senhor esteja
preparando, ó Pai, o coração de cada um, Senhor, para os momentos de dificuldade, ó Pai, para os momentos de luta, Senhor, que eles possam enfrentar, Pai, e que eles saibam que o Senhor é com eles, ó Pai, em cada momento da vida deles, Senhor, como é, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã, Senhor. Nós te agradecemos, nós oramos e te louvamos por tudo, Senhor, porque o teu nome é maravilhoso, Senhor, teu nome é poderoso, Pai, e nós te glorificamos por isso, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo nós te agradecemos, Pai, muito obrigado, amém. Deixou seu trono? Deixou seu trono e toda a sua glória pra ser humano, cego, sofredor, tão rejeitado e tão maltratado. Que amor é esse ao povo tão merecedor? Não quis dominar nem julgar, somente nos mostrar o verdadeiro amor. Jesus se entregou e nós conquistou. Celebre a liberdade do Senhor. Nós estamos livres. Temos livre acesso ao Pai. Oh, Jesus, vamos bem alto cantar. Somente ao Deus assim, somente ao Deus assim, somente ao Deus assim. Somente ao Deus assim, somente ao Deus assim, somente ao Deus assim. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive, renova. Somente ao Deus
Exaltado e glorificado seja o teu nome para sempre. Aleluia. Seja sempre exaltado, Senhor, pela vitória que tu conquistaste naquela cruz, Senhor, nos resgatando do pecado, das trevas. Ó Deus, te agradecemos, porque tu és o nosso Deus, porque temos liberdade para te adorar, liberdade para glorificar o teu nome. Ó Deus, somos livres, temos livre acesso ao Pai. Ó Senhor Deus, daquele momento que o véu se rasgou de alto a baixo, Deus, temos liberdade para entrar na presença do Santo dos Santos e te glorificamos, Deus, por isso. Seja exaltado, seja exaltado. Ó Deus, te agradecemos. Deus, esteja abençoando a cada um aqui, Senhor. Ó Deus, recebe a adoração do teu povo, o louvor que te entregamos, Deus. Temos palavras, não temos palavras para expressar o tanto amor que temos por ti, Deus. Para te agradecer por tantas bênçãos que recebemos do Senhor. Ó Deus, te agradecemos, te agradecemos. Ó Deus, esteja abençoando a cada um que esteve ofertando. Senhor Deus, multiplique a porção. O mantimento nunca venha faltar no seu lar. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja prosperando o teu povo. Não que mereçamos, Deus, mas a tua graça se aperfeiçoe em nós, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja conduzindo aquelas pessoas que irão administrar esse dinheiro para a tua casa. Ó Deus, esteja dando sabedoria vinda de ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu servo, pastor, que irá levar a tua palavra aos nossos corações, dirigido pelo teu Santo Espírito. Deus, que possamos estarmos com os corações, ouvidos espirituais abertos para receber a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, mais uma vez eu te digo, seja exaltado, Deus. Seja exaltado e glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu tenho uma boa notícia. Uma notícia maravilhosa. Missionário Youssef, ele pregando a palavra do Senhor no Irã, e geralmente nos países muçulmanos é proibido pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Um absurdo, mas isso acontece em muitos lugares do mundo. Nós temos essa liberdade, mas em muitos países do mundo não há essa liberdade da pregação do evangelho. E o missionário Youssef, ele foi preso, ele seria morto, e houve aí uma movimentação, né, de vários países cristãos, inclusive a nossa Junta de Missões Nacionais, a Embaixada Brasileira também acabou se envolvendo nisso, né? E o que acontece? Né? Houve até pela internet notícias de que ele havia sido executado. Eu até pensei que isso tivesse sido acontecido, mas na realidade o julgamento dele foi ontem, uma grande pressão em cima do governo iraniano, né, com relação ao julgamento dele, mas ele acabou sendo julgado e graças a Deus foi inocentado, e será solto, né, graças a Deus, né? Quem tem acompanhado aí, sabe que tem sido uma luta. Nós aqui oramos, clamamos, dobramos os nossos joelhos, tantas outras igrejas. Mas também, irmãos, existem tantos outros missionários na mesma situação. É até interessante, né? Eu sou contra qualquer atitude contra os muçulmanos. Nós devemos amar os muçulmanos, né?
não concordamos com a doutrina, com os ensinamentos, mas amamos. Mas é interessante que quando se levanta qualquer polêmica com os muçulmanos, há uma pressão, uma guerra, eles, e sou contra, acho que a gente não deve fazer, mas é interessante que eles criticam as outras religiões, mas não podem criticar o trabalho deles, Isso é interessante. Mas graças a Deus que nós devemos aprender com o mestre, que nós devemos amar até aqueles que nos perseguem. Então, por incrível que pareça, aqueles que queriam matar Lúcifer, eles precisam da graça e da misericórdia do Senhor. Eles precisam do perdão do Senhor. E nós precisamos amar essas pessoas, Como igreja nós precisamos amar e pedir que também essas pessoas se convertam. Eu já ouvi experiência de muçulmano que se converteu, a própria família matou porque deixou o islamismo, deixou de ser muçulmano. Islamismo significa ser muçulmano, é a mesma coisa. E deixou de ser muçulmano, se tornou evangélico, se tornou cristão, e a própria família matou. Os próprios irmãos mataram. Mas depois, alguns anos depois, os irmãos, a família, que acabaram executando aquele que havia se convertido ao evangelho, eles também se converteram ao Senhor Jesus. Então sabemos também que todo o sacrifício dos missionários nos campos, eles não são em vão, porque o Senhor realiza uma obra, um despertamento. E a minha oração, meu desejo, é que aconteça um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, conversões e conversões ao Senhor Jesus, ali no Irã, e em todos os países muçulmanos, em todos os países que precisam de Jesus. E nos chamados países que já são cristãos, como Brasil, Estados Unidos, Portugal e tantos outros países, Itália, que haja arrependimento, que o povo deixe a idolatria, que o povo deixe a corrupção, que o povo deixe a imoralidade, experimente um avivamento espiritual na essência da palavra. Amém? Amém. Olha, eu tive no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil alguns professores maravilhosos, extremamente inteligentes, E eu tive esse professor, que é o professor Pastor Israel Belo de Azevedo. Eu tive a alegria de ser aluno desse professor e tirei boas notas, acreditem se quiser, Tirei boas notas com esse pastor, com esse professor, pastor da Igreja Batista em Itacuruçá, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: a vida cristã tem que ser um brado de vitória. Ela começa com o brado de vitória sobre as trevas, trazendo-nos luz. Com o brado de vitória sobre a morte, trazendo-nos a imortalidade. A vida cristã tem que ser um brado de vitória. Temos lutas, desafios, o caminho é estreito, mas o Senhor Jesus está do nosso lado. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Brade as vitórias, vibre, celebre as vitórias, porque a vida cristã começa com o brado de vitória sobre as trevas, trazendo-nos luz. Jesus é a luz do mundo e veio nos resgatar das trevas. Também precisamos celebrar a vitória sobre a morte, porque ainda que venhamos a morrer para esse mundo, nós temos a certeza da vida eterna, da imortalidade, de vivermos na presença do Senhor por toda a eternidade. E foi o que esses 6 irmãos testemunharam nessa manhã, demonstrando através do batismo a morte para o pecado, a ressurreição para uma nova vida em Cristo. E a certeza de que um dia vão morar nas mansões celestiais por toda a eternidade. Quando eu penso nessa palavra do pastor Israel Belo de Azevedo, eu penso que nós devemos ser uma igreja viva para o Deus vivo. Sim,
Eu, como igreja viva para o Deus vivo. Você, como igreja viva para o Deus vivo. Todos nós, como uma igreja viva para o Deus vivo. Porque o nosso Deus é o Deus vivo. É o Deus que concede vida. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 textos da palavra de Deus. O primeiro texto é 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15. O apóstolo Paulo, dando orientações, instruções, ensinamentos para o jovem pastor Timóteo, ele vai dizer como Timóteo e como os obreiros e como os servos do Senhor devem se portar na igreja de Deus, na igreja do Senhor nosso Deus. Ele vai dizer no verso de número 15, dizendo que se ele tardasse em chegar ali para estar com Timóteo, ele vai dizer para que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Casa de Deus, pensamos Betel e vamos analisar lá no Velho Testamento, Betel, que significa casa de Deus, igreja casa de Deus, e a igreja é casa de Deus, e é a igreja do Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Por isso, uma igreja viva para o Deus vivo. Mas uma igreja viva para o Deus vivo é uma igreja que promove um culto vivo. Romanos, capítulo 12. E quero convidar você a permanecer com a palavra do Senhor aberta aí nesse texto, com a sua Bíblia aberta nesse texto. Se você estiver com a Bíblia impressa, se você estiver com a Bíblia no celular, se você estiver com a Bíblia no tablet, seja ele de que marca for, o importante é que tenha a palavra de Deus. Se você tiver um tablet, tenha a Bíblia no seu tablet. Se você tiver um notebook, coloque a Bíblia no seu notebook, Bíblia digital. Se você tiver celular, com aplicativos, coloque uma Bíblia digital no seu celular. Importante é você estar sempre com a palavra de Deus, seja ela impressa, seja ela digital, seja ela narrada, porque há a palavra de Deus também narrada, e é muito interessante, de vez em quando eu ouço a palavra de Deus, ela sendo narrada. E nós temos aqui essa palavra maravilhosa do apóstolo Paulo, nessa carta considerada a constituição da fé cristã. Uma igreja viva que promove um culto vivo. Uma igreja viva que promove um culto vivo. Romanos capítulo 12, verso de número 1. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto ao Senhor nosso Deus deve ser um culto vivo, porque é um culto para o Deus vivo. Deve ser um culto com vida, com celebração, com ânimo, com entusiasmo. Cultuar a Deus é uma celebração. Cultuar a Deus é uma festa. Cultuar a Deus deve ser algo que seja entusiasmático. Deve entusiasmar todos aqueles que participam. Uma igreja viva que promove um culto vivo. Que você, como igreja do Senhor, esteja sempre vibrando e promovendo um culto vivo ao Senhor. Mas uma igreja viva que procura realizar a vontade de Deus. Depois de dizer para que os servos do Senhor estejam apresentando os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com um culto racional, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E é o que eu devo buscar, é o que você deve buscar,
é o que todos nós devemos buscar como igreja viva, realizar a vontade de Deus. Está no centro da vontade de Deus. Interessante, um velho obreiro do Senhor, ele estava atendendo uma polêmica. E duas famílias estavam em divergência. E ele perguntou, com a sabedoria que Deus havia lhe concedido, ele perguntou: quem tem razão? E uma família: nós temos razão. A outra família: nós temos razão. E ele estava segurando um copo de vidro em suas mãos. Em dado momento, ele pegou aquele copo e jogou no chão. Quebrou. Caco de vidro para tudo quanto é lado. Ele disse: o verdadeiro servo de Deus não tem razão. Quem tem razão é Jesus. E se vocês entendessem isso, vocês não estariam brigando. Ele disse: vocês estão vendo agora? Esses cacos, eles já foram um copo. E um copo que já pôde saciar a sede de muita gente. E agora não serve para mais nada. É assim, quando nós agimos com divergência. Quando nós agimos entendendo que nós temos razão, nós podemos espalhar. Mas quando nós entendemos que a razão é do Senhor Jesus e que a nossa vontade, o nosso desejo deve se submeter à vontade, ao desejo do Senhor Jesus, nós vamos experimentar e realizar e fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus não é a divisão, a vontade de Deus é a unidade. E depois daquela experiência, as famílias ficaram envergonhadas, pediram perdão àquele obreiro, àquele pastor, pediram perdão uns aos outros e, acima de tudo, pediram perdão a Deus. Eu tenho razão? Jesus tem razão. Você tem razão? Jesus tem razão. Jesus está sempre certo. Uma igreja viva que funciona como um organismo vivo. Versículo de número 5, Paulo vai dizer: assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós somos muitos aqui nessa manhã, mas nós somos membros do corpo chamado igreja, Cristo como cabeça. Quando você olha aqui para frente, para esse corpo de 1,80 m, 85 quilos, sapato 41, calça 44, camisa 41 ou 3 ou G, a cor preferida prata, aniversário dia 19 de dezembro, está chegando, 50 anos. Quando você olha aqui, são vários os membros que eu tenho no meu corpo. São vários os membros, mas quando você olha aqui para frente, você vê uma pessoa. São vários os dedos. São vários os membros. É uma boca, 2 olhos, 2 orelhas, 2 orelhas. Edita depois. São 2 orelhas. Uma cabeça, que graças a Deus está cheia de cabelo. Mas é um corpo, é uma pessoa. A igreja, vários membros. E os membros com várias orelhas. Oh, joia, mandei bem. Mas é uma igreja. É um corpo.
um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Que privilégio, porque eu sou um organismo vivo, você é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, está sempre em movimento, está sempre crescendo. Mas é interessante, e falando em orelha, tem tudo a ver com o que eu vou dizer agora. Uma igreja viva, que funciona como um organismo vivo, uma igreja viva, que sabe ouvir a voz do seu Senhor. Verso 3, ele vai dizer, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É ouvir, é prestar atenção e valorizar a voz e a orientação de Deus. Mas uma igreja viva é uma igreja que procura promover a unidade. Voltando ao verso 5, ele diz, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Verso de número 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E verso de número 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Está se falando ali de unidade, está se falando de amor, de dedicação. Essa é a igreja do Deus vivo. Uma igreja viva com suas peças no devido lugar. Verso de número 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Saber que eu sei fazer alguma coisa e você sabe fazer uma outra coisa, e nós precisamos uns dos outros, e nós nos motivamos uns aos outros, nós nos encorajamos uns aos outros, nós nos abençoamos uns aos outros, nos edificamos uns aos outros. Verso 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a profecia da fé, a proporção da fé. Verso 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Verso 8, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, que o faça com alegria. Que coisa maravilhosa, cada peça no seu devido lugar. Isso é igreja viva do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Mas uma igreja viva, ela vai servir com fidelidade. Ela vai servir com fidelidade a Deus, ela vai servir com fidelidade ao próximo. E diz o verso de número 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E se eu for como igreja do Senhor, se eu for fervoroso, se eu for fiel ao Senhor, se eu servir ao Senhor, com certeza demonstrarei minha fidelidade ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo. E aí vou servir também ao meu irmão, vou servir a minha irmã, vou servir ao companheiro de jornada cristã, ao companheiro de fé. Servir ao Senhor com alegria, servir a esse Jesus que se entregou na cruz e ressuscitou dentre os mortos para nos dar a vida eterna. Mas uma igreja viva serve com fidelidade a Deus e ao próximo, mas ela é estabelecida, ela é firmada na esperança. Verso 12, regozijai-vos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. A igreja firmada na esperança, a igreja que acredita, a igreja que ora, a igreja que prega a palavra do Senhor, porque ela vive com a esperança de realizar a vontade de Deus e de habitar na presença do Senhor por toda a eternidade. E essa igreja, firmada na esperança,
É uma igreja que pratica solidariedade. Paulo vai dizer no verso 13 e no verso 15, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é a igreja do Senhor. A igreja viva é firmada na esperança, porque serve ao Deus vivo. E por isso pratica solidariedade, porque entende que todos somos filhos do grande Pai Celestial. Uma igreja viva, ela é abençoadora, e ela é promotora da paz. Verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Verso 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Verso 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. 19, 20 e 21, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Ouvi de uma irmã querida, dedicada, consagrada ao Senhor, que quando ela era adolescente, ela sofria bullying na escola. Como diz lá no Rio de Janeiro, ela sofria perseguição no colégio. Carioca chama a escola de colégio. E gosta de comer tomate. Né? E quando toma café da manhã é com biscoito. E ela lá no Rio de Janeiro, ela sofria perseguição. E tinha uma menina que tirava ela do sério. E perseguia. E zombava. Aquilo entristecia o coração dessa nossa irmã. Mas um dia, essa jovem que perseguia, que provocava essa nossa irmã que era adolescente, essa jovem passou mal. E passou muito mal na escola ou no colégio. Quem socorreu? Quem socorreu? Um doce para quem acertar. A irmã que foi perseguida, já tu vai pagar o doce para todo mundo acertou. Essa irmã foi socorrer essa menina que perseguia a ela, que lhe perseguia. E depois de dar assistência a essa jovem que havia passado mal, fazendo a vontade do Senhor, abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis. Não retribua o mal, mas retribua o bem. Essa menina que perseguia essa nossa irmã ficou tão envergonhada. Acontecendo o que a palavra de Deus diz, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Aquela menina deve ter ficado com a consciência tão pesada. Hoje eu persigo, eu faço tanta maldade e ela me trata tão bem quanto quando eu preciso. Ela podia ter deixado eu passando aqui mal, mas ela me socorreu. E sabe o que ela fez? Ela pediu perdão pelas maldades. É fácil? Não. Esse negócio de fácil, extremamente fácil, só na música, meus irmãos. Fácil, extremamente fácil, só na música, só cantando. Para quem sabe cantar, porque para mim, se eu tiver que cantar fácil, extremamente fácil, vai ser um desafio. Não será fácil. Mas é só na música.
Mas eu imagino a alegria da irmã quando socorrendo, ouvindo aquela jovem lhe pedindo perdão. Já passei por experiências assim de gente que me perseguia e que um dia me pediu perdão. Talvez você já tenha passado por isso e é maravilhoso, é sensacional. E o nome do Senhor é glorificado. E nós aprendemos com o Mestre. Jesus estava sendo crucificado. O que o Senhor Jesus declarou na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes você é perseguido, a pessoa está te perseguindo, não sabe nem o que está fazendo. Precisa do Espírito Santo, precisa de Deus no seu coração. Uma igreja viva, ela é abençoadora e promotora da paz. Ouvi ontem de um irmão, pastor, o senhor está mais tranquilo. Pode melhorar um pouquinho ainda. Eu pensei, puxa vida, né? Mas que bom. Quando ele falou ainda pode melhorar um pouquinho ainda, foi bom porque eu não posso me acomodar. Eu tenho que buscar cada dia mais melhorar. Eu preciso hoje ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. E na sabedoria, o irmão me deu essa palavra. No momento, não é bom ouvir uma palavra dessa, a carne, o eu. Mas a gente não, eu aqui não. Eu não tenho razão, quem tem razão é Jesus. E a gente para e ouve, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Porque eu ainda posso melhorar. Eu posso ser mais tranquilo ainda do que eu sou. O meu temperamento sanguíneo pode ser muito mais controlado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Né? Amém? Segundo Samuel, uhul ou não uhul, né? Mas como eu sou da velha guarda, quase velha guarda, sou da meia guarda, né? Sou da meia idade, né? Amém. Mas os jovens ficam com o uhul, né? E os mais velhos ficam os mais maduros com o amém. Tá tudo certo. Tem espaço para todo mundo na igreja do Senhor. Amém? Uhul. Pronto. Uma igreja viva com uma mensagem de vida. Verso 2, parte B. Vai dizer o seguinte, que nós devemos experimentar uma transformação, uma renovação da mente, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja tem uma mensagem de vida, tem uma mensagem viva, e como eu ouvi de um determinado pregador, na igreja de Jesus não falta nada. Não falta nada. Não faltam pessoas, não faltam recursos, não faltam talentos, não faltam dons. Na igreja do Senhor não falta nada. Porque a igreja é a casa do Deus vivo. E quando a gente pensa em casa, morada do Senhor, não falamos de alvenaria, não estou falando do templo, não. Eu estou falando de forma espiritual, que nós somos, como igreja, templo do Espírito Santo. E aqui está o Senhor. A presença do Senhor aqui nessa manhã. A presença do Espírito Santo, do Senhor Jesus. E se você pudesse abrir seus olhos espirituais, você viria aqui os anjos do Senhor, celebrando, festejando pelos batismos, pela celebração da ceia que nós teremos. E celebrando ao Senhor pelos cânticos, pela leitura da sua palavra, pelas orações, pela mensagem. Eu espero que pela mensagem também. Deus é misericordioso. Acho que os anjos também vão celebrar ao Senhor pela mensagem. Apesar do que o pregador é só a graça e a misericórdia de Deus na vida do pregador, do pastor, viu, gente? Orem por mim. Coloco esse paletó. Eu não estou de terno, estou de paletó. Porque o terno tem que ter o colete também. Aí é terno, são 3 peças. Então, quando você tiver
De terno é só quando eu tiver inclusive com colete. Eu estou de paletó. Também é cultura. Culto na Igreja Batista Betel, São Vicente. Você sabia disso? Você aprendeu. Gente, nós servimos a um Deus vivo. Servimos a um Deus espetacular. Paremos de murmurar. Paremos de reclamar. E vamos glorificar o Senhor. Eu fui visitar a irmã Lilian, ela estava cheia de dores. Em momento algum ouvi murmuração da boca da irmã Lilian. Mas ela louvando ao Senhor. Quantas vezes visitei irmãos e irmãs aqui passando por lutas e por dificuldades. Irmãos e irmãs que não murmuravam, mas que davam glórias a Deus. E o Senhor manifestando sua graça e o seu poder. Somos uma igreja viva, servindo a um Deus vivo. E vamos servir com alegria. Amém? Vamos à ceia do Senhor? Vamos à ceia do Senhor. Conheces-me.
queridos, estaremos celebrando a ceia em memória do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus, sua ressurreição dentre os mortos. Participa da ceia todo aquele que tem confessado a Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que tem se arrependido dos seus pecados, e que tem sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado Palavra de Deus, a partir do verso 23, em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu gostaria nesse instante que você olhasse para dentro de você, que você se examinasse, se pedisse perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros. Olha ao Senhor. Querido Deus, Tua palavra diz que nós devemos nos examinar. Nós nos examinamos agora e pedimos perdão ao Senhor pelos erros, pelos pecados. E dignamente queremos participar da ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por este dia abençoado, maravilhoso que estamos aqui, na Tua presença nessa igreja maravilhosa, santa e poderosa. Nós Te louvamos neste momento e Te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha piedade e misericórdia
de cada irmão que aqui estão presentes neste momento, sabendo que o Senhor é um Deus que nos ajuda, que nos protege, e porque não há outro poderoso diante de ti, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, abençoando o pastor dessa igreja, sua família, sua esposa e filho, juntamente com nossos irmãos, teus servos, que aqui estamos, os teus cuidados. Sabemos que podemos estar felizes quando lembramos do Senhor, e que o Senhor nos proteja, abençoe a cada um, e nos dê sempre a vitória e a saúde. É que eu peço agora, ao nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a Deus por esse pão e podemos comer em comunhão com Deus e com os irmãos. Comamos, pois. Você vai deixar o pecado te separar de Jesus? Você vai deixar a imoralidade, a corrupção, a prostituição, a mentira te separar da vida eterna, te separar de Deus? Declare, decrete: nada, nada irá me separar do grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E até eu declarar o nome de Jesus, que coisa, parece que nós estamos declarando uma poesia. Quando eu falo o nome de Jesus, parece que eu estou vendo o Edson aqui nesse púlpito declarando as suas poesias, recitando as poesias. Parece que eu estou aqui vendo a Every cantando poesias de louvor ao Senhor. Quando eu falo o nome de Jesus, parece que eu estou vendo a Elaine com aquele entusiasmo pregando a palavra do Senhor, a Neia com aquela força, com aquela determinação. Parece que eu estou vendo a igreja do Senhor recitando poesias, louvores a Deus, em nome de Jesus. Fala assim, Jesus, fala. Jesus, parece uma poesia. Você está recitando um poema. Jesus, nome sem igual. Filho de Deus, nosso Senhor,
nosso Salvador. Servir é um privilégio. Eu louvo a Deus porque o meu nome significa aquele que está para servir, o servo de Deus. A minha mãe foi muito sábia. O Espírito Santo orientou minha mãe para colocar esse nome em mim. Graças a Deus, porque no latim significa pastor. Deus é maravilhoso, né? Graças a Deus. Deus é bom demais. Deus é muito bom. E o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Vamos agradecer por esse cálice. Representa o Novo Testamento no sangue do Senhor Jesus. Irmão Luiz Moraes. Que bênção, né? Vamos orar agradecendo. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Por podermos reunir em igreja, teus filhos, e aqui relembrarmos, ó Deus, o grande amor do Senhor para com todos nós. Relembrarmos, ó Deus, ali Jesus preso na cruz, derramando o seu sangue por nós, sendo ele inocente. E todos que estão aqui nessa manhã possam estar pensando nisso, nesta grande graça, nesse grande amor, e podermos nos encontrar mais contigo, Senhor, buscando mais a leitura da tua palavra, o Senhor falando conosco, e nos encontrarmos mais com o Senhor, orando, falando com o Senhor, agradecendo, suplicando as bênçãos, porque só o Senhor é Deus, soberano, poderoso, ó Deus. Muito obrigado por esse privilégio que temos como filhos teus. Poderíamos estar em outros lugares, mas estamos aqui porque aceitamos o sofrimento de Cristo Jesus. E assim, ó Deus, ajuda-nos ao sairmos daqui, aonde estivermos, falar dele para todas as pessoas, nossos amigos, companheiros, vizinhos. Ajuda-nos, ó Deus, a ser servos melhores, e servindo melhor com amor, gratidão. São as bênçãos que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Nós agradecemos ao Senhor por esse cálice que representa o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto no sangue de Jesus. E aqui nós temos o vinho representando o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Bebamos, pois. Amém. Estarei
cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Amém. Podemos sentar, irmãos. Já estamos encerrando. 5 minutinhos mais. Convidar aqui à frente a Thaís Peixoto Barbosa Góes Costa, Rubens Góes Costa, Andresa Lisboa Araújo, Lincoln Paulo Freire. Sejam aqui. Milena de Paula Vieira, Gisele de Oliveira Gonçalves. Thaís, aquela que deve ser contemplada com admiração. Olha que responsabilidade, né? Que as pessoas contemplem você com admiração pelo amor, pela dedicação ao Senhor nosso Deus. Rubens significa brilhante, né? Você esteja brilhando, resplandecendo a luz de Cristo. Andresa significa corajosa, né? Você demonstra essa fibra guerreira de Jesus. Lincoln, cidade do Grande Lago, que através de você, através da sua vida, muitas pessoas encontrem a água da vida que se chama Jesus. Bem? Milena significa amável, amoroso. Leve sempre o amor de Deus através do seu testemunho, da sua vida, da sua amabilidade às pessoas. Gisele significa penhor, promessa, garantia. Você tem a certeza, a garantia, através do Espírito Santo da salvação, que você leve essa garantia como instrumento nas mãos de Deus para outras pessoas também. Amém? Os parentes da Thaís e do Rubens, que estão aqui, fiquem de pé. Parentes, amigos, isso. Bem, graças a Deus, né? Pode sentar, queridos. Irmã Thaís, quem a irmã gostaria que entregasse o seu certificado de batismo? A Mel. A Mel, Melissa, filha. Rubens, quem você gostaria que entregasse o seu certificado de batismo? Minha mãe. Dá o nome dela. Dona Sônia. Dona Sônia, eu sei o nome dela, né? É para ele falar como filho. Cadê a Mel? Mel. Vem cá, Mel. É interessante, né? Como é que você fala? Como é que você chama? Mel. É porque é ovelha. Como é que a ovelha faz? Mel. Tá aqui, né? Ser pastor Luizeto não é fácil, né? Gente, nem eu me aguento às vezes. Só, né? E Jesus, né? Vocês gostam, né? Acho que tem gente que fica em casa quando lembra de mim começa a rir. Não começa, não faz isso não. Mas é melhor rir do que lembrar de mim e chorar, né? Tem esse lado, tem sempre o lado bom da coisa, né? Os parentes aqui da Andresa e do Lincoln. Cadê? Isso. Amém. Irmã Andresa, quem a irmã gostaria que te entregasse o certificado de batismo? A dona Carminha. Vem cá, sogra. Olha, que bom, né? Nora e sogra devem se amar sempre, né? Graças a Deus. Lincoln, quem você gostaria que entregasse o certificado de batismo? Minha mãe, a dona Carminha. A mãe, a Carminha. Isso, amém. Isso é muita bênção. Oh, Jesus, só Deus sabe da minha alegria. Oh, Jesus, tu é lindo. Amém. Olha, batizei a mãe, batizei o filho, a nora. Eu vou batizar a filha, vou batizar o genro, vou batizar a neta e o neto. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Amém. Milena, quem a irmã gostaria que entregasse seu certificado de batismo?
Minha mãe. Mãe. E olha, isso, Naí. Naí. Cadê? Naná. E como é que a Naí vem, Naí? Como é que é, Naí? Olha lá, essa é a Naí, olha lá. A Naí, né? E o estilo dela, né, Naí? Né? Isso aí. Eu falei para Milena, Milena, você vai fazer alguma coisa, é algo sério, olha, tá com... Aí ela falou para mim, pastor, a Naná já me falou tudo isso. Né, Naná? É, Naná? Oi, como é que é seu estilo, Naná? Mostra pro pessoal, quando você canta. É, Naná, isso é... Isso. Gisele, quem a irmã gostaria de entregar seu certificado de batismo? A irmã Helena, em oração, a minha família toda, ela sempre orou. Ah, perdão, e além da Naná, tem mais algum parente aí, da Milena, amigo? Cadê? Fica aí de pé. Isso, fica, tudo bem, Tânia. Isso, a Tânia tá aí, né? Depois você me empresta esse cajado aí, viu? Eu posso usar como cajado aqui com as ovelhas, tá? E o pessoal, tem alguém, conhecidos aqui da Gisele? Cadê? Cadê a vizinha? E levanta. Isso. Tá jóia. Tá ok? Entregou o certificado de batismo? Tá ok? Vamos ficar de pé. Vamos orar encerrando. Querido Deus, receba nosso louvor, nossa adoração ao Senhor. Receba esse culto como oferta dos nossos corações para o Senhor, ó nosso Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai, continue a nos abençoar. Obrigado pelos batismos, pela ceia, pela mensagem, as orações, os cânticos. Agora a entrega, Senhor, de cada certificado de batismo. Ó Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, continue nos fortalecendo, abençoando os visitantes, todos que estão aqui nessa manhã. E agora, que o teu grande amor, ó Pai, de Abraão, Isaque e Jacó e Pai das nossas vidas, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso melhor amigo, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e que nos selou para o dia da nossa redenção, sejam com todos os filhos da luz aqui congregados, e mundo afora espalhados, desde agora e para todos sempre. Amém. Dá aí um abraço, sermão, aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Um almoço maravilhoso para todos. A paz.